Se você tem uma Bíblia, abra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, o verso 26, que vocês conhecem, que eu quero, mais uma vez, conversar com vocês sobre esse acontecimento aqui. Quero que Deus me traga alguma coisa nova para o coração de todos vocês que estão aqui nesta noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, diz assim: corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Amém? Eu quero que você diga para você e para Deus hoje. Diga assim: está tudo bem. É difícil às vezes falar isso, principalmente quando as coisas não estão indo bem, né? Mas eu quero dizer para vocês que é muito importante se dizer essas palavras. Está tudo bem. Amém? Como é que está com você? Está tudo bem? Amém. Podemos assentar-nos. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus. E a minha conversa vai exatamente para tentar mostrar para você e para todos nós que estamos aqui, como é que tem que ser as nossas reações diante das situações contrárias, diante dos contratempos da vida. Como é que nós temos que reagir dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão da palavra? Vocês sabem que toda a reação convencional diante de um problema, de uma situação de dificuldade, a reação de quase todo ser humano é muito semelhante. E quando você sai do convencional para ter uma reação espiritual, fundamentada na fé, na confiança, isso resulta realmente em resultados da parte de Deus para a nossa própria vida, que faz com que tenhamos condições de superarmos o maior dos problemas, ou a pior das dificuldades que porventura estejamos passando. Nós encontramos então força e direção de Deus para poder lidar com aquilo que parece alguma coisa desafiador, impossível de poder lidar e conviver. Deus então nos capacita, nos prepara para lidarmos exatamente com aquilo que parece difícil então de lidarmos. A Bíblia diz que existia um profeta, há muito tempo atrás, que ele se chamava Eliseu. Ele era um profeta poderoso, diz a Bíblia, um homem que Deus sempre colocava na boca dele as palavras, e quando ele dizia algo, sempre acontecia. Por quê? Porque ele era de fato um profeta de Deus. E sempre que a pessoa é um profeta de Deus, ele sempre tem a palavra de Deus. E eu quero até dizer para vocês que às vezes as pessoas confundem muito. Tem gente que vive atrás de profeta para ver o que é que o profeta tem para dizer para ele. Não é assim que funciona. Quando Deus quer falar, Ele manda o profeta atrás de você, ou à procura de você. Você não tem que estar procurando para ouvir coisas e pressionando as pessoas para dizer qualquer coisa que venha te dar algum alento na alma, não. Quando Deus tem que falar, Ele manda a pessoa até você. Não é você que vai procurar profeta, é o profeta que procura você quando realmente Deus precisa falar alguma coisa para você. E diz a Bíblia que esse profeta era um homem poderoso. Deus usava. Quando precisava então dar algum recado, ele ia lá e dizia, e tudo que ele costumava falar se confirmava. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que ele sempre passava por uma estrada, numa região chamada Sunem. Ele, quando passava por ali, ele ainda tinha que andar 40 quilômetros para poder chegar no lugar onde ele morava. Ele morava no Carmelo, e era uma caminhada muito grande. Vocês imaginam só o que é uma pessoa caminhar 40 quilômetros, que era comum naquela época. Eram horas e horas de caminhadas. E quando ele passava na frente da casa de uma mulher muito rica, uma mulher que tinha um poder aquisitivo elevadíssimo, o marido dela era agricultor e a mulher não tinha nenhuma necessidade material.
Era uma mulher realizada na vida porque ela tinha bens. Seu marido era riquíssimo. E ela viu então aquele homem passar por ali e ela logo percebeu que era um homem de Deus. Ela percebeu que aquele homem que passava ali na estrada era um homem de Deus. Sabe o que ela fez? Ela conversou com o seu marido e disse ao marido assim: vamos fazer um lugar para esse homem dormir na nossa casa, quando ele passar por aqui? Ela entrou em acordo com o marido permitiu, e ela fez um cômodo, um apartamento nos fundos da casa dela, assim numa parte alta, com uma escada independente, e ela preparou aquele apartamentozinho, aquele quarto, colocou ali uma cama, e no dia então que o homem de Deus ia passando na mesma estrada, em direção do lugar onde ele morava, ela o chamou e disse: olha, fica aqui na minha casa, eu preparei um quarto para você, uma cama para você, você fica conosco, descansa, amanhã você continua a sua caminhada, a sua jornada. E ele prontamente atendeu, aceitou a atitude generosa daquela mulher, a generosidade daquela mulher, e ele foi então, sempre que ele passava por ali, ele encostava naquela casa, porque ele sabia que a mulher tinha preparado um quarto em acordo com o seu marido, que ele podia descansar. E diz a Bíblia que por causa dessa generosidade, o profeta mandou perguntar para ela se ela estava querendo alguma coisa ou precisando de alguma coisa. E ela falou que ela não tinha feito aquilo por algum interesse, que ela habitava no meio do povo dela, que ela não queria, não estava precisando que o profeta falasse sobre ela com o comandante ou com o rei, talvez para fazer algum pedido. Ela não tinha nenhum pedido, que estava tudo bem, que não havia nenhuma necessidade e que ela não estava querendo nada. Mas o garoto Geazi foi lá e quando voltou disse ao profeta: eu vejo que ela não tem filho, essa casa aqui não tem criança. A Bíblia diz que o marido dela era um homem já de idade e eles não tinham filhos. E quando o Geazi falou para o profeta Eliseu que na casa não tinha criança, imediatamente o profeta foi lá e disse para ela que ela ia conceber e dar à luz a uma criança. Quando ela ouviu essa palavra, ela ficou abalada, porque o profeta foi exatamente do principal sonho dela, na coisa que ela mais queria, que era exatamente ser mãe. E quando o profeta falou para ela, ela se abalou com aquelas palavras e disse: não brinques com a tua serva, porque aquele era o sonho dela. Ela tinha tudo, ela era uma mulher abastada financeiramente falando, era rica junto com o seu marido, mas ela sonhava, ela desejava, ela queria ter um filho, queria ter uma criança. E o profeta foi até ela e disse: pois saiba que dentro de um ano você vai ter um filho. Diga glória a Deus. E olha, não deu outra. Ela ficou gestante, teve uma criança. Aquela criança era a realização de um sonho, irmãos. Era tudo aquilo que ela queria para ela, era tudo aquilo que o marido queria também, ser pai, ela ser mãe. E de repente Deus vem e realiza aquele sonho. Eles estavam realizados, estavam felizes. E diz a Bíblia que o menino já estava grande. Um dia o pai dele levou para o campo, porque eles estavam colhendo talvez o que haviam plantado. O menino pegou muito sol e de repente o menino começou a gritar: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ela pegou, trouxe o menino para casa. E quando ela trouxe o menino para casa, aconteceu algo que ela nunca esperava. A Bíblia diz que o menino morreu. Quando aquele menino morreu, ela ficou sem chão, ficou sem saber o que fazer. O sonho dela havia morrido, aquilo que ela sonhou ter um dia, que parecia impossível, que Deus tinha tornado realidade, agora ela havia perdido. O que ela fez? Pegou o menino, colocou sobre a cama que o profeta dormia, preparou uma jumenta, alguém para ir com ela, e ela viajou 40 quilômetros para ir falar com o profeta sobre o problema que ela estava passando. E ela foi. E quando se aproximou da casa dele, a Bíblia diz que o profeta viu a mulher chegando, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Deus não revelou nada para ele, Deus não falou nada para ele, Deus não mandou ele ir até aquela mulher, mas a mulher foi até ele para explicar o que estava acontecendo.
E quando ele viu a mulher, ele disse assim para o ajudante dele: lá vem a sunamita. Vai lá e vai ao encontro dela, ele falou para o ajudante dele. E conversa com ela. Pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com o filho dela. Vai lá e pergunta. E o garoto correu, foi encontrar com ela e disse: olha, o profeta mandou perguntar se está tudo bem com você, se está tudo bem com teu marido, se está tudo bem com teu filho. E a resposta dela foi essa: está tudo bem. Amém? Você pensou nisso aí só? Como é que você reagiria? Você perde um filho, o filho está morto, e alguém chega e pergunta para você se está tudo bem, você dizer que está tudo bem. Geralmente a reação é de lamúria, é de reclamação, é de murmuração. Talvez se fosse comigo, com você, com qualquer um de nós reclamaríamos, nós questionaríamos, porque às vezes nós somos exatamente assim. A nossa fé muitas vezes, ela tem um limite até onde as coisas estão dando certo para nós. No momento que as coisas deixam de dar certo, ou deixam de sair da maneira como nós queremos, às vezes nós nos enchemos de perguntas e de questionamentos. Começamos a perguntar para Deus, começamos a questionar uma série de coisas, o que é muito natural, que é a reação ou comportamento convencional de qualquer ser humano. Quando realmente é contrariado e quando alguma coisa dá errado, nós encontramos dificuldade para assimilar, para compreender qualquer tipo de dificuldade em nossa vida. Nós jamais assimilamos como realmente aquilo venha trazer a nós algum tipo de experiência, venha nos preparar para alguma coisa. Sempre no lugar de assimilarmos qualquer situação, vem o desespero, vem o questionamento, a murmuração, a reclamação, as dúvidas, o que é muito comum para qualquer um de nós. Aquela mulher estava com um filho morto em sua casa, sobre uma cama. O profeta vem e pergunta a ela se está tudo bem. Ela simplesmente diz que está tudo bem. Que reação é essa? Essa é a reação de alguém que confia em Deus, que acredita em Deus e que sabe, acima de tudo, que Deus está sob o controle de todas as coisas. Diga glória a Deus. Quando você consegue aprender ou acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, o desespero encontra dificuldade para entrar no seu coração. Quando você acredita através da fé e confia que Deus está ou traz sob controle todas as coisas relacionadas na sua vida, é difícil você entrar em desespero, é difícil então você perder a sanidade, é difícil você perder a razão, porque quando você tem essa fé, essa segurança e essa certeza que Deus está no controle, mesmo nas situações mais complicadas, mais complexas, você sabe e acredita e simplesmente se sustenta na certeza de que Deus está no controle. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que ela se aproximou do profeta e disse: meu profeta, meu senhor. Ela se jogou aos pés dele e perguntou: eu te pedi um filho? Ele olhou para ela, ele não estava sabendo o que estava acontecendo, disse: não, você não me pediu filho nenhum, não. Pois é, eu não pedi, só que meu filho está morto lá em casa. Ele disse: é? Tratou aquilo com tanta normalidade, tanta naturalidade. Não tem problema não. Chamou o ajudante dele: Geazi, vem cá. Pega aqui o meu bordão, que era um cajado que os profetas usavam. Vai lá e coloca o cajado sobre o garoto que está morto lá. E o Geazi foi junto com ela, voltou, andou 40 quilômetros. Quando chegou na casa dela, o menino estava lá sobre a cama. A Bíblia diz que ele pegou o cajado, colocou sobre o menino, colocou de novo, não aconteceu nada, botou novamente e nada, e foi colocando, e o menino continuou morto. Talvez aquilo ali para mostrar para as pessoas que acreditavam que todo o poder do profeta estava no bordão, no cajado, e não estava. E depois então que ele colocou o bordão, que o menino não ressuscitou, ele voltou. Chegou com o profeta e disse: olha, eu fiz tudo que o senhor mandou, coloquei lá o bordão sobre o garoto e não aconteceu nada. O profeta disse: pois é, então eu vou com você até lá agora. Ele pegou e desceu. Quando ele desceu, que chegou na casa da mulher,
Ele subiu as escadas, chegou no quarto, encontrou o menino deitado sobre a cama. Ele fechou a porta e diz a Bíblia que ele começou a andar o profeta de um lado para o outro, até que ele se jogou sobre o garoto. E quando ele se jogou sobre o garoto, ele colocou a testa na testa do garoto, os olhos nos olhos do garoto, se esticou, colocou a mão sobre o corpo, sobre a mão do garoto, ficou estendido sobre o corpo do garoto. E ficou ali, deu um tempo, andou, ficou de um lado para o outro, e daqui a pouco se jogou novamente sobre o menino, e se esticou sobre o menino, e ficou ali aquecendo o corpo do menino, e a unção dele, a virtude do Espírito que havia nele, porque vocês se lembram que ele recebeu em porção dobrada do Espírito que agia em Elias. Ele começou então a aquecer o corpo do garoto com o corpo dele, e ele foi aquecendo, se medindo sobre o garoto. De repente, o menino espirrou 7 vezes, diga glória a Deus. Quando o garoto espirrou, ele pegou o menino, abriu a porta, chamou a mãe dele e disse: está aqui o teu filho ressuscitado, diga glória a Deus. Meus irmãos, o que é que nós aprendemos para a nossa vida com relação a essa passagem da Bíblia? A maior lição que nós podemos aprender, sem dúvida alguma, é com essa mulher chamada de Sunamita, uma mãe que conseguiu lidar muito bem com uma situação de perda e tão complicada que talvez qualquer um de nós teríamos dificuldade para lidar. E às vezes o que acontece com qualquer um de nós é exatamente isso, é o desespero diante das situações, é nos deixarmos então dominar pelo desespero e pela apreensão, ao ponto de perdermos o sossego da nossa própria alma, diante dos contratempos que se levantam contra todos nós. E às vezes os contratempos que se levantam, as adversidades que se levantam contra as nossas vidas, nos abalam de tal maneira que nós perdemos a sanidade, perdemos o sentido realmente da própria vida e perdemos a razão num descontrole total. Pessoas às vezes que perdem a fé, que perdem a ligação com Deus e que são altamente abatidas por um problema ou por uma dificuldade que de repente pode surgir na vida de qualquer um de nós. E eu digo para vocês uma coisa muito interessante: as dificuldades, elas se levantam na vida de qualquer um de nós. E um dos segredos que nós podemos aprender na Bíblia é exatamente essa capacidade de lidar com as situações adversas, a capacidade de nos refazermos diante das situações em que somos abatidos, em que somos abalados, em que somos momentaneamente, aparentemente vencidos por uma situação, por uma dificuldade. E eu digo para vocês que aqueles que confiam em Deus, aqueles que se colocam na mão de Deus, são capacitados por Deus para se refazer diante de qualquer situação. Por quê? Porque ainda que você esteja abatido e abalado, Deus tem poder de refazer as tuas forças, de te levantar, de realmente te dar forças, te sacudir e te mostrar: você está comigo e não acabou não, porque eu sou um Deus que tem o poder de fazer milagres na vida das pessoas que acreditam em mim. Olha, quantos de nós temos dificuldade para lidarmos com as situações de sofrimento das nossas vidas? Todos nós temos às vezes essa falta de habilidade para poder lidar, para poder dizer: está tudo bem sim, porque Deus está no controle. Está tudo bem sim, porque eu sei que meu Deus, Ele não me desamparou e não me deixou, e Ele sabe muito bem o que faz com a minha própria vida. Está tudo bem porque eu sei que tenho andado na presença dEle, tenho confiado nele e sei acima de tudo que Ele é meu Deus. Talvez você esteja aqui e tenha, quem sabe, 1000 motivos para estar triste, 1000 motivos para estar chateado, 1000 motivos para estar abatido em função, quem sabe, de problemas dificílimos com os quais você não está sabendo lidar, não está sabendo realmente como controlar. Mas é assim. Você tem que entender que você é simplesmente um ser humano. E o ser humano, na sua natureza, ele é sem dúvida frágil. E tem dificuldade sim para lidar com muitas coisas ligadas à nossa própria vida. Mas quando nós procuramos Deus,
O procuramos acima de tudo porque entendemos, compreendemos a nossa fragilidade e a nossa falta de habilidade para lidarmos com muitas coisas referentes à nossa própria vida. Mas pelo fato de estarmos com Deus, ou pelo fato então de vivermos com Ele, se subentende que nós estamos com Ele, por quê? Porque reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua força, sabemos que aquilo que nós não podemos, Ele pode, aquilo que nós não conseguimos, Ele consegue para nós, através da sua força. E através então dessa ótica, através dessa visão, você percebe que você não tem como ficar abatido, não tem como ficar abalado, não tem como ser vencido. Por quê? Porque você se ampara e se sustenta num Deus que pode todas as coisas. De repente, irmãos, você veio aqui para a igreja nesta noite, e quem sabe você deve ter 1000 motivos para dizer: está tudo ruim para mim, está tudo mal para mim, está tudo errado para mim. De repente, você tem vivido situações com as quais está sendo difícil lidar com elas. De repente, não somente está difícil, mas você não sabe como lidar. Mas nesta noite, eu digo para você: olhe as situações pela visão da sunamita, que sabia que estava com um problema em casa, mas ela sabia também que por mais que o problema dela fosse sério e difícil, ela reconhecia e sabia que aquele problema não era maior do que o problema do Deus Todo-Poderoso que havia lhe dado aquele filho. Diga glória a Deus. Porque se Deus deu aquele filho para ela, Ele poderia resolver qualquer problema. Olhe por essa visão. Ah, mas o meu problema está complicado, está difícil, está desafiador. É algo realmente que me desafia. Mas ao mesmo tempo que você realmente reconhece a força, a magnitude do problema ou da dificuldade, você também tem que reconhecer que você está aqui porque você acredita em um Deus. E esse Deus que você acredita, a Bíblia diz que Ele é todo poderoso e que Ele pode todas as coisas. E olhando então por essa visão, fica claro que o teu problema não é nada e está tudo bem. Por quê? Porque o Deus que você confia e acredita é o Deus que tem controle das situações mais complicadas da tua própria vida. Diga glória a Deus. Não importa quais sejam as tuas complicações, confia em Deus. Não importa quais sejam as situações de dificuldades e embaraços da tua vida, confia em Deus. E quando o diabo vier para tentar te colocar para baixo, para fazer com que você se entregue, para fazer com que você se dê por abatido e vencido, dizendo: não tem mais jeito, está perdido, Deus não está contigo, ou qualquer outro tipo de forma que ele venha para tentar te abalar, te abater, e para fazer com que você perca a esperança, te lembra que você serve um Deus, que você está com esse Deus. Está difícil, mas está tudo bem. Por quê? Porque Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua vida. Portanto, você que tem chorado, com certeza deve ter chorado, muitas pessoas devem ter chorado. Você que tem se sentido impotente diante de muitos problemas que se levantaram contra a tua vida. A minha palavra para você nesta noite é exatamente essa que eu quero te dizer agora. Não entra em desespero. Não fica desesperado. A sunamita não falou nem para o marido dela. Ela foi direto buscar o profeta para explicar o que estava acontecendo, para contar para ele o que estava acontecendo. Ela não foi nem lá para saber se ele sabia como profeta, não, ele nem sabia de nada. Ela foi lá para pedir ajuda de um homem de Deus, para explicar o que estava acontecendo. E ele deu a solução para ela. Então nesta noite, se você tem motivos, até mesmo lógicos, para estar desesperado, para estar preocupado, para estar perdendo o sono, ficando aí sem dormir direito, que nesta noite você aprenda a confiar mais em Deus.
E acredite que na tua vida, quem manda não é o diabo não, diga glória a Deus. Quem manda é Jesus. Que você possa acreditar nisso. Que a pessoa que determina as coisas na tua vida é Deus. Que o diabo não tem vez com você. E que você está debaixo da autoridade desse Deus. É nele que você confia. E por mais que a luta esteja grande e acirrada, que você possa crer que está tudo bem, porque você sabe que Deus está no controle e que lá na frente Ele tem a solução que você está precisando. E olhando por essa visão, olhando por essa ótica, você vai ver como o milagre vem, como a resposta vem, da mesma forma como veio para essa mulher. Diga glória a Deus. Então que Deus possa nos ajudar, possa nos ensinar a lidarmos com as adversidades da vida, nos ensinar a lidarmos com o contrário, com o inesperado. E quando nós aprendermos isso, nós vamos, sem dúvida alguma, sermos mais fortes e mais preparados para poder lidar com as pancadas que a vida prepara para qualquer um de nós. E quando você tem essa habilidade, essa sabedoria e essa direção de Deus, você sempre conhece a forma e a maneira dada por Deus para dar a volta por cima daquilo que parecia o fim da tua vida, o fim para você. Então nada termina. Deus tem poder de fazer continuar as coisas e de pegar as situações mais difíceis e transformar em bênção e em milagres na sua vida. Foi assim com muitos servos do passado. É assim com você. É assim com todos nós, quando nós confiamos e compreendemos e entendemos que Ele está no controle de todas as coisas referentes à nossa vida. Amém? Portanto, pensa nisso. E que Deus venha te abençoar, venha te ajudar, venha te preparar, venha te ensinar a lidar com as coisas que te abalam, a lidar com as coisas que te entristecem. Que Deus possa te preparar e te dar o entendimento, para que você possa, em toda e qualquer circunstância, entender sempre que está tudo bem. Por quê? Porque você compreende e entende que a sua vida está sob o controle do Deus que você acredita. Amém? Pensa nisso e que Deus te abençoe. Que Deus te ajude no nome de Jesus. Amém? Quero orar por você que está nos assistindo, mas antes de orar eu quero convidar você para participar das concentrações de fé na igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo. Nós temos concentrações ali naquela igreja às quartas-feiras em 3 horários, 9 da manhã, 5h30 da tarde, 7h30 da noite. Na sexta-feira também em 3 horários, 9 da manhã, 5h30 da tarde, 7h30 da noite. Na terça-feira nós temos às 7h30 da noite nosso culto de oração, a busca do poder do Espírito Santo. E no domingo nós temos pela manhã a Escola Bíblica Dominical e à tarde às 5h30 o primeiro culto da família e às 7h30 o segundo culto, o culto da família. Que Deus tenha abençoado grandemente. É uma verdadeira celebração os cultos que nós temos ali na igreja do Evangelho Quadrangular, e nós estamos convidando você. Vamos orar por você, pedir que Deus te abençoe no nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora em favor dessa pessoa que me assiste, essa pessoa que está doente, que está enferma. Eu sei que o Senhor tem poder para curar, e nesta hora, em oração, no nome de Jesus, eu peço que o teu poder venha sobre essa vida para sará-lo, para curá-lo, para repreender toda a enfermidade, toda a doença, todos os males. Meu Deus, essa pessoa que está perturbada, atrapalhada, as coisas não têm dado certo. Essa pessoa que está com a vida totalmente desorganizada, são muitos os problemas, muitos os embaraços, muitos os atrapalhos. Deus, pelo teu poder, repreende esses embaraços, repreende esse atrapalho, repreende essa tristeza, essa angústia, essa depressão. Alcança esta casa com o teu poder e repreende desta casa toda briga, toda contenda, toda desunião, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, Deus, que saia dessa vida, saia dessa casa, saia do meio dessa família, em nome de Jesus, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja ricamente abençoada pelo teu poder, Deus. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim
e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,